Olá, sejam todos bem-vindos ao 24º podcast SPI. Eu sou a Mariana do Elib, juntamente com a... Eu sou a Luciana Gasques e hoje nós temos uma convidada que é muito especial para mim. Ela foi minha professora, uma grande inspiração como dermatologista, talvez uma das mulheres que me levou a seguir a dermatologia, foi meu primeiro contato com a dermatologia na faculdade. A doutora e professora Alessandra Caldeira, médica dermatologista, professora da Universidade de Cuiabá, do Ambulatório de Dermatologia e proprietária de uma clínica de dermatologia com enfoque em dermatologia clínica e estética com o uso de tecnologias. Ale, é um prazer ter você aqui, é uma honra pra gente ter você aqui hoje, viu? Marilu, eu que fico assim super honrada, eu estou muito feliz pelo convite, adoro o trabalho de vocês, adoro vocês, então eu estou muito feliz. Ale, para começar, conta pra gente a sua trajetória, desde a medicina até a dermatologia. A gente tem aqui no podcast vários médicos, vários estudantes de medicina que ainda não decidiram. Como que foi para você a descoberta dessa área que você queria fazer dermatologia? Como que foi sua trajetória? Compartilha com a gente sua Vamos lá. jornada. Bom, essa semana eu pensei muito, né, sobre essa questão da trajetória e a questão no começo, para dizer bem a verdade, eu sempre investi muito somente na parte técnica. A necessidade foi surgindo aos poucos. Você compra um laser, aí você tem que pagar o laser, tem que pagar boleto, aí você começa a perceber que você tem que dar precificação nas coisas. Foi a hora que eu decidi, não, essa casa está meio bagunçada, eu preciso organizar. E fomos para uma consultoria do Sebrae, gente. Olha só. Eu e Jaqueline, que hoje está comigo há 23 anos, nós fomos juntas fazer uma consultoria do Sebrae e foi fantástica. Olha só. Depois eu contratei ela pessoalmente, mesmo pelo Sebrae, mas para fazer uma consultoria individual Na sua clínica, para minha realmente. clínica, e nós ficamos juntas 3 anos. Então, eu vejo que muitas clínicas começam pelo encantamento, pelo caminho do paciente. Eu comecei pelo caminho inverso. Eu comecei pelo financeiro, eu arrumei a casa. Aí o resto foi mais fácil, porque aí foi surgindo aos poucos as próprias empresas oferecendo cursos, treinamento para secretária. Aí teve encantamento Disney. E a gente vai fazendo cursos ao longo do tempo, né? Vai evoluir. E vai evoluindo. Mas eu acho tão interessante que todos os consultores falam: nossa, Alessandra, você fez o mais difícil no começo. Isso. E é o que todo mundo reclama da dificuldade, que é a questão da gestão financeira, né? E Ale, trazendo um pouco isso, eu tô com Cuiabá há 15 anos e a minha primeira pergunta para você seria exatamente essa: como se manter como sendo uma referência como dermatologista com tantas hoje, né? A gente fala com o tempo, as possibilidades, Tantas informações, profissionais tantas maravilhosas maravilhosas. no mercado. E como que você, quantos anos você já está no mercado e como que você faz para se manter? Porque acho que uma das características que você tem é essa Longevidade. longevidade profissional, referência. isso, e você tá sempre aberta, eu vejo isso, né, aberta a para lá, vamos olhar, vamos fazer, como é que é para você ser referência com tantos anos? Então, Mari, eu acho que uma coisa que ajudou bastante nesse processo é que a gente sempre investiu, eu sempre investi muito em conteúdo técnico. E isso, e atualização constante, né? E a dermatologia evolui constantemente e você tem que estar aberta a esses conhecimentos e essas mudanças. Eu tenho um pouco de preocupação hoje, porque a gente sabe que não é mais assim. A gente precisa investir no social, na rede social, no marketing, na comunicação, mas às vezes eu percebo que tem um pessoal fazendo somente o investimento em rede social e muito raso no conhecimento. Isso não tem longevidade. É isso. É o que a gente chama da autoridade no digital, mas ela não é autoridade no real. Exatamente. Não adianta fazer o caminho contrário também. Você não adianta não ter conhecimento, bagagem, porque isso não vai ter longevidade.
E outra coisa, e também não adianta ter só conhecimento e não se adaptar, que eu acho que foi o que a Mari falou, né? Porque as coisas mudaram. E como você falou, você veio daquela época que só o conhecimento técnico bastava. Bastava. Você, ab- Chegava no você abria a sua porta e o paciente ia atrás de você. E agora a coisa mudou. E talvez essa sua adaptabilidade, né? Você foi uma pessoa adaptável. Você veio daquela era, falou, não, peraí, mudou, vou mudar também. Então, fala pra gente sobre essa característica sua, de ir sentindo as mudanças do mercado e as mudanças da, da, Das da geração. inovações, né? Bom, aí, à medida que eu tinha organizado a parte financeira, eu fui evoluindo mais nos treinamentos em relação de atrair e manter o meu público na casa, né? Vamos dizer, fidelizar o meu paciente, né? E eu, nos últimos treinamentos, eu percebo muito isso, que eu parei um pouco de voltar para o externo e dar mais atenção e carinho quem já está ali comigo. Então, assim, os scripts de mensagens, os retornos, você fazer um controle daquilo que você está promovendo. Se você está fazendo laser, bioestimulador, você precisa mostrar o resultado, ou pelo menos você chamar o paciente, vamos fazer uma fotografia e vamos fazer o comparativo e mostrar e apresentar, porque não é só pegar mais paciente, é você dar o carinho e atenção para quem está lá dentro. Então, hoje você quer, Lu, se fidelizar o paciente. Então, você se dedica a entregar essa jornada toda para ele, que é isso, de mostrar o bioestimulador que ele vai fazer anual, que aí aquilo que a gente falou, você falou para mim assim uma vez, eu te falei da Thaís, você falou, Mari, mas eu já entregava isso há muito tempo. Aí eu te falei, Ale, você só não estava comunicando com o paciente que ele tinha um tratamento, lembra? Então, Mari, exatamente isso. A gente, quando começa a fazer uma programação e mostrar para o paciente que o cuidado, ele necessita ser constante. Eu até parei de ter pessoas me buscando só para fazer uma toxina. Uma única consulta. Uma única consulta. As pessoas já sabem que estão ali para fazer um projeto de tratamento durante todo o ano estar se cuidando. No começo da minha carreira era muito comum eu ter um aumento muito grande de pacientes outubro, novembro, dezembro. Eu já percebo que isso é uma coisa uniforme o ano inteiro. Porque os pacientes que estão comigo há anos, ele já sabe que tem que estar cuidando de janeiro a janeiro, entendeu? E não só no final do ano para uma festa de final do ano. E essa preocupação de você, quando receber o paciente, explicar que a gente vai assumir esse paciente, cuidando de todos os detalhes e fazendo as fotografias, controles e sabendo cuidar não só da parte estética, mas da parte também dermatológica, da parte da pele, do cabelo e principalmente cuidando do indivíduo. Pessoa. Eu tenho observado que a minha consulta ela vem mudando também os padrões. Agora, recentemente, eu coloco ela como consulta 360. Eu quero saber de tudo. Se ela está fazendo reposição hormonal, se ela faz que medicamentos que ela faz Se ela tá dormindo uso, bem. se ela está dormindo bem, porque tudo, o intestino, eu percebo muito problema de intestino, então eu tenho cuidado e olhado para todo esse lado da pessoa, tratando ela como um todo, e não só da pele ou só do rosto, da parte estética da paciente. Perfeito, Ale. E aí, assim, quando a gente volta para aquele primeiro questionamento que a gente teve sobre longevidade, então, assim, a Mari falou, desde que eu vim para Cuiabá, o seu nome já era citado como referência, há 15 anos atrás. Até hoje, o seu nome ainda é uma referência na dermatologia. E aí, quando a gente se questiona, né, Ale, por quê? Qual que é o segredo da lei de se manter referência? Porque tem aqueles nomes que fazem um boom, e aí depois você não escuta mais falar da pessoa, né? E aí, o que que você acha que é o seu, assim, essa longevidade? Como que você se manteve como referência e ainda se mantém uma referência para nós, iniciantes na dermatologia? Então, eu ainda estava na faculdade de medicina e eu falei, puxa, olha só, eu quero ser como essa professora. E até hoje eu te vejo como uma colega que eu admiro e que eu me espelho e que eu quero ter meu nome conhecido como seu, um nome longevo. O que que você acha que... Primeiro eu fico assim, super honrada. Meu Deus, eu não imaginava que eu tinha esse nome importante para vocês, né? Mas, gente, eu acho assim que
além da atualização constante, estar aberta para o novo, para as mudanças, eu percebo que na parte de gestão, eu tenho que confessar que além de estudar só a parte técnica, eu não gostava. Eu não queria saber de gestão. A gente não gosta, A né? gente não gosta, o médico não gosta, né? Aí eu não gostava de rede social, não gostava de gestão. E aí eu sempre contratando uma consultoria ali, e na verdade fazendo tudo errado, o que eu não queria. Até o momento que eu cheguei à conclusão: ninguém vai fazer o que eu tenho que fazer, o que só eu posso fazer. Então, eu acho que assim, é você estar dentro do negócio, organizando assim, a cultura da empresa, do jeito, alinhando os seus funcionários, da forma como você quer o atendimento e por que que você está ali, para que você está ali. Aí eu acho que você não tem como fugir, porque ali, a partir do momento que você fala, não, quem vai fazer o pagamento sou eu, e quem vai fazer as reuniões também sou eu. Isso, vestir a camisa. Você veste a camisa, não para de passar isso, uma função que é só você, porque ninguém entende melhor do seu negócio do que você mesmo. Não é delegável, né? É o que a gente chama de terceirizar, né, Li? a partir do momento que eu acho que eu entendi que isso podia ser leve. Isso. Que podia ser leve, sim, menos doloroso como era sofrido para mim antes. Então, aí eu acho você que mudou praticamente só a sua visão. só a visão. Você mudou a visão, parou de olhar para aquilo, eu tenho que fazer, vambora. E vambora, vamos é a fazer. mentalidade, né? É isso. É a mentalidade. E a autorresponsabilidade de saber Sim. isso cabe a mim. É o que a gente vê muito hoje, quando esse final de semana eu estava em São Paulo e eu nem falei isso para a Lu, mas eu encontrei a pediatra que fez o parto da minha mãe, ou seja, que me colocou no mundo ali. Ela é Regina, ela é uma referência hoje em transplante de fígado, e ela me disse assim, Mariana, e eu falei, olha, tirei uma foto com ela e eu falei, olha, eu queria, né, Regina, eu queria marcar. Ela falou assim, Mari, eu não tenho rede social. Ela é uma referência, ela é chefe do ambulatório da USP, e ela falou, eu optei por não evoluir com a rede social. Mas ela é uma referência em transplante, então eu achei tão, ao mesmo tempo, tão... Ela decidiu que não era isso que ela queria continuar, ela, né, é uma referência, mas ela não quer. Então é importante ela saber, quando eu vejo essa jornada, a gente já falou muito sobre esse autoconhecimento, você entendeu o que você queria, primeiro é sobre você, eu sei que vai dar certo para mim, o que eu preciso fazer, e a gente vê isso na sua comunicação na rede social. Eu acho que hoje você comunica essa inovação, essa tecnologia, essa parte técnica, mas você entendeu o que dá certo para você enxerga que você encontrou essa essência para você? Bom, a partir do momento que eu decidi ficar à frente, vestir a camisa, eu também falei assim, eu também não vou ficar ausente completamente da rede social. Eu não preciso ter milhões de seguidores, eu preciso estar presente, estar viva no Instagram, eu preciso me comunicar com os meus pacientes de alguma forma, não necessariamente pela rede social, mas eu tenho as comunicações internas, que a gente tem que saber utilizar muito bem para os nossos pacientes, né? E o importante é que eu cheguei à conclusão que eu precisava estar presente, porque eu percebo que tem muita gente ruim falando bobagem, Ocupando aquele espaço. ocupando espaço. E acho assim que quem leva as coisas à base da ciência, que estuda, não pode se ausentar, não pode ficar calado. Eu acho que precisa se mostrar presente. Olha como é importante. Uma profissional com tantos anos de formada dizendo que você precisa que a sua voz seja propagada. Então, isso vai influenciar outras pessoas. E é isso, a gente está deixando o palco muitas vezes quando a gente deixa. E eu acredito que a produção de conteúdo, usar as redes sociais, é a ponte que o seu conhecimento técnico para atrair o paciente que você gostaria. Então, propagar isso é importante. E nem sempre só atrair o paciente, né, Ale? A gente estava falando sobre as fases da vida, né? Então, que você passou pela fase da captação, da atração de pacientes, depois você chegou no momento de olhar para dentro, quero olhar para os meus pacientes, mas a importância de você, como professor, estar na rede social para informar e tirar da rede tanta desinformação. Então, a gente tem muito conteúdo ruim nas redes sociais, temos sim, mas temos muito conteúdo
conteúdos excelentes, dá para aprender muita coisa ali, né? E aí, se você estiver ali para poder colaborar, que seja em uma fatia, dividindo o seu conhecimento com essas pessoas, né? Faz Isso é muito diferença. importante, faz É diferença. muito importante. É. E uma coisa muito interessante que você falou, Ale, que eu quero olhar um pouco para isso agora, foi sobre a cultura. E eu acho isso fundamental, porque você hoje tem uma clínica, né? E como é importante você ter claro para você o que é a sua cultura e passar isso para os seus colaboradores, para que, por exemplo, eu um dia vá na sua clínica fazer uma limpeza de pele. Essa cultura, mesmo que você não esteja lá naquele momento, toda a clínica respire a sua cultura e eu me sinta naquele mesmo lugar que eu vou quando eu vou passar em consulta com você, não é? Qual que é a importância que você dá para isso hoje? Muito. Eu tenho falado sempre nas reuniões que, gente, quando eu não estou aqui, isso aqui funciona, o aromatizador tá no ambiente, está funcionando, o atendimento é igual. Vocês estão maquiadas Isso. porque tudo tem que fluir mesmo na minha ausência. Detalhes, né? Detalhes, né, do atendimento, no que vai ser oferecido. Isso é muito importante. Essa comunicação tem que ser semanal, né? E Ale, quando que você entendeu qual era o modelo de negócio que faria sentido para você? Qual foi o momento dessa sua trajetória? Mari, eu não sei dizer exatamente, mas já tem alguns anos. Eu acho que foi coincidente com o início das redes sociais. Porque eu acho que você vai vendo e vai sentindo aquela questão da comparação. E vai vendo alguém muito crescendo com uma clínica com vários profissionais, com vários funcionários, e uma sala com um monte de equipamentos. Todas as tecnologias. Todas as tecnologias. E você vai vendo, e você vai indo, e você vai comprando, até um momento que você tem que pensar: quem sou eu? Isso. Quem sou eu? O que eu quero Se eu tô daqui para fazendo isso frente? porque eu tô me comparando e eu tô indo na Exato. edição da rede social. E como eu sempre tinha o hábito de ler bastante, trabalhar muito o autoconhecimento, eu cheguei num momento que eu falei assim: o que que eu espero do meu consultório? O que que eu quero que uma paciente vá ao meu consultório e receba? Por que que a pergunta que eu sempre faço é assim, porque hoje a gente tem muitas colegas maravilhosas, clínicas e além de dermatologistas muito estudiosas. Então a gente tem que fazer a seguinte pergunta: o que que por que que a minha paciente vai voltar? Por que que essa paciente minha eh, está indo ao meu consultório e não está indo em outra colega? Eu tenho que ter um motivo muito forte para ela permanecer. Porque eu gostaria de ser lembrada, né? Isso, Acho que é perfeito. E quando eu lembro de você, Ale, para mim é uma frase que me vem na minha cabeça: a experiência é o novo luxo. Você tem a exatamente. experiência como o maior luxo, é isso. E isso não tem como a gente comprar a experiência, a gente conquista, né? É. Então, essa experiência que você tem, que você já passou por todos, vários momentos na dermatologia, né? O momento que a harmonização era a descoberta, né? Então, era aqueles rostos muito inchados, cheio de preenchimento. E eu nunca vou esquecer, você me disse uma vez, você falou: Mari, a tecnologia, hoje é tudo menos. E aí você me disse assim: a tecnologia, ela vem hoje para reduzir. Então, você passou por todas essas fases, mas a sua experiência sempre prevalece, né? Em tudo que você faz, né? Exatamente. Falando de experiência, eu lembrei de uma pergunta uma vez que a minha irmã, ela sempre trabalhou na área do direito, como contratada, e ela nunca tinha trabalhado como autônoma. E ela uma vez perguntou para mim assim: como que você sabe que no outro dia você vai ter paciente? Olha só. Eu falei, mas essa pergunta foi tão reflexiva para mim. Eu falei para ela assim, depois eu fiquei pensando, eu acho que eu não soube nem responder no dia, mas eu acho que a questão é você ter autoconfiança no seu trabalho. Quando você confia e sabe o que você está fazendo, e quando você ama o que você faz, e esse trabalho está ajudando alguém, beneficiando o outro, não tem como não dar certo. A autoconfiança, ela comunica, né? Ela Ela comunica. é isso. E trazendo perfeito essa reflexão, e eu queria
trazer um assunto assim que hoje acho que uma das maiores dificuldades dos profissionais de saúde é a venda. E para mim a venda ela está muito relacionada com essa Ao autoconfiança. acreditar no que você Se eu faz. sei que a venda é a melhor forma de eu entregar esse resultado para o paciente através desse programa, desse protocolo, para mim a venda ela é algo natural, ela tem um propósito e não Sim. a venda por simplesmente ter o retorno financeiro, é uma via de mão dupla. Só que muitos profissionais, eles não conseguem comunicar o valor do seu trabalho porque tem esse receio com a venda. Você em algum momento precisou desenvolver essa habilidade de vendas ou é algo que não, se eu estou comunicando, se eu sei que é o melhor para o paciente, conta essa sua relação com vendas. Bom, eu sempre, assim, tudo que eu comprei de tecnologia, tudo que eu aplico, eu sempre acredito muito. Senão eu nem estou trabalhando com aquilo, senão eu nem começo a fazer. Então, acho que a partir do momento que eu acredito, eu consigo explicar para o paciente o benefício que vai ter, e eu acho que eu falei vira lei. As meninas falam assim, doutora, ela vai fazer tudo o que você indicou, porque, assim, ela achou que tudo é necessário porque a senhora falou. E às vezes o que acontece é que eu tenho que tomar cuidado, que eu indico muito pouca coisa. Mas talvez Tipo, seja eu por isso, por você indicar pouca coisa e você contraindicar e você ter essa cautela que a paciente fala, opa, porque eu digo isso porque ali, às vezes as pacientes vêm de outras colegas e falam assim, doutora, eu não gostei porque parecia que estavam me empurrando muita coisa. sim, E essa sensação, ela não vem de você. As pacientes, como você tem essa cautela de contraindicar, de ser a pessoa, quando você fala, a pessoa fala, não, então é porque isso é importante pra mim. eu consigo passar isso por acreditar. Isso. E não consigo oferecer nada do que eu acho que vai fazer algum benefício real no paciente. Uhum. Perfeito, mas se a gente não olhar, né, porque muitas vezes é um bloqueio essa questão de vendas, o paciente, Sim, né, ele vai fazer você sabe que aquilo seria melhor, mas e por não ter esse bloqueio, e hoje a gente vê, né, Lu, que é uma das maiores dificuldades do profissional de saúde é ter essa capacidade de vender o seu serviço, comunicar isso muito claramente, que ele deixa de entregar o resultado para o paciente, né? Então, eu sempre olhar assim, é a melhor forma que eu tenho de entregar. sim, porque quando você está vendendo algo que você acredita, você está fazendo um favor, um benefício ao outro, né? Na verdade, a pessoa ela não ela está carente, ela está ali, na verdade, ela está querendo que você dê sua opinião e ofereça o que você tem de melhor. Você não oferecer nada, você está sendo injusto com ela, né? Que foi até você e está querendo uma melhoria, um benefício, rejuvenescimento. Então, eu acho que você tem que usar todo o seu conhecimento a esse favor na venda, né? E Ale, quando a gente olha para você assim, com tantos anos de trajetória e você permanece na graduação ainda dando aula, o que te motiva? Porque qual que é a razão? Financeira não é, né? Qual que é a razão de você permanecer lecionando? Bom, primeiro que é uma quarta-feira diferente, eu adoro estar entre os jovens, né. Eu acho que a juventude também nos move Isso. a estar entre as coisas atuais, da tecnologia, aprender muita coisa, Mais leve. deixar mais leve, mas principalmente porque ali eu trato de doença. É uma forma de eu estar sempre atualizando sobre como utilizar medicamentos que muitos dermatologistas não gostam de utilizar, não têm manejo de utilizar. Drogas que podem ter um benefício gigante, como os imunobiológicos, eh, transformam vidas de pessoas. Então eu consigo, através do ambulatório, colocar em prática a dermatologia clínica e não esquecer, né, porque não deixar cair em esquecimento muitos medicamentos que a gente ali cria muito manejo na utilização. Então acho que é uma dos porquês de eu estar tanto tempo ali. E eu falo uma coisa, Ale, que eu acho que é mais valiosa do que o retorno financeiro, é o seu nome, né? Então você ter seu nome vinculado a isso, até hoje eu te vejo, eu te chamo de professora. E isso é muito valioso, né? Muito. Você saber que você contribuiu com a trajetória de tantas pessoas, né? Sim, e eu vou contar uma coisa importante também.
Eu tentei parar, né? Durante um ano eu fiquei ausente e a minha filha estava no 3º ano e ela disse para mim: Mãe, mas por que que você vai parar? Tem tanta gente que precisa de você lá. Eu falei: Filha, eu tô muitos anos, tô cansada, quero usar essa quarta-feira para outras coisas, né? Aí ela disse: Mas e se eu entrar? Eu falei: Se você entrar, eu volto. No dia que ela passou, ela falou: Mãe, você vai voltar? Eu falei assim: Eu vou voltar. Olha, sou obrigado. É É sobre legado. isso. Então, eu vou estar ali para dar aula para ela, para dar aula para as amigas dela. Ontem nós fizemos uma discussão à noite sobre menopausa, climatério, perimenopausa, e elas iriam fazer um encontro com as mulheres do postinho para dar aula de menopausa. E eu falei tudo tudo que eu podia pensar, e elas ficaram assim, falando um monte de coisas, aprendeu até a fazer o cálculo de qual a idade que provavelmente ela vai chegar na menopausa, e elas ficaram encantadas, e isso não tem preço. Então é sobre isso, não tem O preço. seu porquê, né? É o meu É porquê. sobre né? E Ale, que a gente que te acompanha, eu vejo muito como o estilo de vida, né, saudável tá na sua vida, atividade física, alimentação, e você acaba, pelo que você disse, a consulta você acaba olhando. Como é hoje você equilibrar? Porque muitos médicos, né, acabam colocando a sua saúde, né, perdendo a saúde em busca dessas conquistas, muitas vezes, né, conquistas ali materiais. Como que você hoje equilibra essa sua vida? Eu sei que você gosta de yoga. Compartilha com os médicos esse seu estilo de vida que você encontrou para equilibrar tudo isso. Não existe como a gente evoluir, progredir na vida sem estar com todas as estações da roda da vida, de forma uniforme, equilibrada. Então se a gente não cuida do espírito, do corpo, da mente, né, não tem as coisas não vão evoluir, você não vai ter progresso. Então assim, essa questão de cuidar da eh tratar a ansiedade, baixando a frequência, trabalhando com meditação, sempre foi uma coisa que eu adquiri como hábito, como rotina, fazer uma rotina matinal. Para começar o dia com uma frequência mais tranquila, baixando a ansiedade, fazendo já projetando o que eu quero do meu dia, visualizando sem ter, para que a coisa aconteça, né? Então, visualizando antes de acontecer, muitas coisas que você deseja da sua vida. Então é um hábito que eu criei diariamente. Atividade física para mim é prioridade. Todo e qualquer médico, qualquer atividade que eu vá fazer, eu só coloco os horários que eu tenho livre depois da academia. O horário da academia é um horário inegociável, inegociável. E isso sempre foi na sua vida, Lê? Sempre foi, só que antes eu tinha uma frequência menor e agora eu venho aumentando a frequência para quase que diário. Legal. Para quase que E diário. quanto esse estilo de vida impacta totalmente na nossa profissão, né? Sim. Como a gente, como médico, se você vivencia aquilo, você consegue mostrar isso para o Sim. paciente, né? E eu vejo muito o quanto você respira esse estilo de vida e quando a gente fez aquele evento com a Manu City, né? E você falou muito sobre esse autoconhecimento, e você sempre está buscando isso, né? Porque o autoconhecimento não é um lugar que a gente chega e fala, beleza, é aqui, é Não. aqui. Não, é sempre uma constante descoberta. A Alessandra de um ano atrás não é a Alessandra de Não. 5 anos atrás. Meu de marido 10 anos. mesmo, ele brinca que ele casou com uma pessoa, hoje eu sou outra mulher muito diferente da mulher que ele casou, mas graças a Deus eu acho que para melhor. Com certeza. Legal. E Ale, agora, infelizmente, a gente tá encaminhando pro final do episódio e que foi muito rico. Nossa, aprendi muito com você. Você trouxe vários insights que eu tenho certeza que quem tá ouvindo ou tá assistindo a gente vai aprender tanto quanto eu. Mas eu queria, Ale, para finalizar, que você deixasse um recado para aquelas pessoas que ainda estão na faculdade de medicina ou estão na residência de dermatologia e querem ser dermatologistas, que olham para você e acham uma coisa tão distante, tão inalcançável. Se você olhasse para ler
lá de trás, a lei da graduação, a lei recém-formada ou a lei da residência, que recado que você poderia dar para ela, que talvez encurtaria o caminho de algum erro, alguma coisa que você fez e que você pode deixar para essas pessoas para facilitar para eles? Bom, o recado que eu daria aos residentes, né, a quem está começando a trajetória da dermatologia, é manter a persistência, disciplina, foco, cuidar do seu negócio com carinho, não delegar muitas coisas. Tem coisas que só nós conhecemos o nosso negócio, né? E eu acho que uma coisa é você ter humildade para dizer não para algumas coisas que não faz mais sentido para você. Você não precisa aprender tudo e ser melhor em tudo. Você tem que ser muito bom em alguma coisa. Faça um nicho que você seja muito bom. Perfeito. E siga em frente. Hoje eu tenho mais focado em tecnologia e eu percebo que eu estou fazendo uma coisa que pouca gente faz, que é usar a tecnologia para tratar doenças. Olha só. Né? É o seu nicho. Você sabendo que aquele comprimento de onda, ele tem um alvo que é específico para vasos, você trata acne, rosácea, você faz uso em hematoma, no pós-operatório de blefaro. Então, não é só sobre rejuvenescimento, é você aprender a utilizar a tecnologia para o que for necessário. Mas desde que você foca, né, faz um nicho e assim, você tem que se dedicar para ser melhor em alguma coisa especificamente. Hoje, assim, precisa ter peito para falar assim, não, eu não faço fios. Não é fácil, Eu imagino. mas eu tenho que te dizer, hoje eu não faço fios, porque eu me dedico muito mais à tecnologia. E é isso, Ale, é a parte, esse nichar que você fala, ele volta lá na parte do autoconhecimento. Porque se você se envolve nessa comparação da rede social, você se sente na obrigação de fazer tudo que os outros da rede Sim, social estão fazendo. sim. E aí, no momento em que você olha pra dentro e fala assim, o que eu gosto de fazer? O que eu vou fazer bem? E vou fazer bem aquilo e melhor. Eu quero ir pra tecnologia. Isso. E aí Porque você eu fala sei de sobre- pessoas que gostam, que acreditam no resultado, então eu vou entregar na mão de uma amiga que faz maravilhosamente aquilo. Né? A gente tem que saber um momento de encaminhar. Eu vivi uma situação de um problema ocular que eu tive, um ressecamento bem importante, e assim, eu precisei passar por 3 ou 4 oftalmologistas, mas sabe de quem que eu não esqueço? Do oftalmologista que chegou para mim assim, Alessandra, eu acho que o seu caso é um pouco mais grave, eu vou te encaminhar para tal pessoa que só trata isso. Olha, isso. eu não sei resolver e eu vou te mandar pra quem só faz isso. Então, eu acho que a gente precisa diminuir o jogo de ego, e ter humildade para saber encaminhar quem faz melhor do que você. Isso. E em cada pessoa, tipo, cada profissional que está vindo, e já vindo com esse pensamento, eu vou focar mais em alguma coisa. Não dá para abraçar o mundo. Eu acho perfeito essa reflexão. A gente fala muito sobre isso. A gente não precisa falar com todo mundo, ter essa clareza do nicho. Eu acredito muito que hoje, quando a gente tem isso nichado, a nossa forma de crescimento pode ser muito mais rápida, né? Porque você vai se dedicar a falar com isso. Então, essa sua experiência, eu acho que vai agregar para muitos outros profissionais. E, Ale, a gente agradece imensamente por contribuir com a sua jornada. Você é uma mulher inspiradora, né? Não, além de profissional, é uma mulher que a gente se inspira, que a gente tem o prazer de estar perto, a gente acredita muito no poder do ambiente, o ambiente ele desperta o nosso melhor ou o nosso pior, então esteja próximo de pessoas que contribuem, você é uma mulher que contribui muito com a nossa jornada. Muito obrigada, meninas, uma alegria estar aqui. Obrigada.